A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. É bom demais estar com vocês mais uma vez, irmãos aqui presentes, como também os irmãos que estão nos ouvindo à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. É interessante, irmãos, pensarmos sobre a situação em que nos encontramos hoje, a situação em que está o mundo, a situação em que está a igreja, a situação em que estava Abraão. A coisa não estava tão boa para o lado daquele casal. Os dois já todos velhinho, tudo cheio de pregas, né, na cara, só pele e osso. E humanamente falando, a coisa estava tudo fora do seu devido lugar, porque aquele casal estava com o pé na cova. No entanto, Deus estava no controle da situação, porque Deus tinha dado sua palavra, tinha dado sua promessa. E a promessa de Deus, ela não pode ficar sem cumprimento, não é? Não pode. Ele disse: eu velo por minha palavra para a cumprir. Então, quando olhamos a situação da igreja, nossa situação pessoal, a situação do mundo, você diz: meu Deus, onde estamos? O que está faltando? Porque o que deve ser feito não é feito logo. Porque eu não recebo logo uma mudança de todas as formas, uma libertação total, como pregou William Branham. O que está acontecendo? Bem, realmente temos que nos preocupar com o nosso estágio atual, porque bem sabemos, é como um filho que o pai diz: não vai por este caminho, mas na hora que ele começa a saltitar por aí, para levar o recado, ou seja o que for, ele sempre pega um atalho, né? Ele sempre pisa onde não devia pisar. Qualquer florzinha, qualquer coisinha, qualquer fruta que vê no terreno do vizinho quer pegar, termina desobedecendo o pai. Me diga se conosco é diferente. Não é. Bem sabemos o caminho que devemos trilhar e como deve ser o nosso comportamento diante de Deus. E por que toda hora estamos pecando contra Deus, pecando por atos, palavras e pensamentos? Então esta parte temos que realmente estar preocupados. Porém, nossa preocupação não vai adiantar nada se nós não nos rendermos a Deus para que Ele tome o controle das nossas vidas, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre isto, neste culto, sobre Deus no controle. Porque se nós cremos que Deus está aqui, então Ele desceu para assumir o controle da situação. Não fique preocupado com a forma que o mundo está, o quanto que a coisa está caindo aos pedaços, o quanto que o mundo está podre. Não se preocupe com isto. Tudo isto que você está vendo, que não presta, apesar de que para eles é como dizem, beleza pura, não é? Mas para quem conhece a palavra de Deus, isto aí fora não presta. Mas isto que é imprestável está sendo guardado como um tesouro para o dia da vingança do nosso Deus. Guardado como um tesouro para o dia de sua ira. Grande e terrível dia do Senhor. Então, tudo está nos conforme, Deus está no controle da situação.
E se você entender isto como as Escrituras nos mostram, você vai perceber que os nossos esforços não nos levará a um único passo sequer. Não, Senhor. Nesta jornada do terceiro êxodo, por mais que você tente, o mundo tem tentado, as religiões têm tentado, mas por si próprio, por seu próprio esforço, ou se você acha que é capaz de ir, de fazer, de realizar, você não chegará a lugar nenhum. Não, Senhor. Deus tem que tomar controle da situação, das nossas vidas, do nosso entendimento, do nosso pensamento. Porque quando você estiver fazendo, não é suas obras, não é você fazendo, é as obras de Deus. É o trabalho de Deus, é o ensino de Deus, é a crença de Deus, é a fé de Deus, porque para começar, Deus trabalhará com suas próprias ferramentas, Ele utilizará sua própria arma, Ele fará as coisas por seus próprios métodos. E mesmo que sejamos vasos em suas mãos, somos vasos porque Ele nos fez, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos justificou, não é? Nos tirou da lama, tira a lama de nós, tira todo o pecado, toda a incredulidade, e então coloca em nós o preenchimento, coloca em nós de si mesmo, para poder você ser um vaso. Então não é nada nosso, não é nada que nós possamos fazer. E no primeiro êxodo, o povo de Israel deveria ter aprendido esta lição. No segundo êxodo, a mesma coisa, e agora no terceiro êxodo, temos que estar também focado nisso, porque se Deus desceu à terra nesse tempo do fim, como temos entendido que Ele tem descido, manifestando aqui na terra a grande parúcia de Cristo, o aparecer de Cristo, então Ele só teria que ter vindo, só tem que ter vindo para assumir o controle. Por isso Ele brama como um leão, Ele dá o rugido como um leão, mostrando a que veio, e Amós diz: bramou o leão, quem não temerá? Quem não temerá? Porque geralmente quando você lê o livro de Amós, você só pensa em Amós 3,7, né? Você só pensa em Amós 3,7, porque nós fomos evangelizados quando saímos da denominação para a mensagem. Nós fomos evangelizados com Amós 3,7. Porém, nós não podemos nunca nos esquecer do que vem antes. Amós 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra todas as famílias que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Então aqui está o primeiro êxodo em atuação, viu? Aqui está o modelo no livro de Amós. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Então, se hoje você crê que está caminhando dentro desse terceiro êxodo, uma jornada outra vez para o reino, então entenda que entre todas as famílias da terra, Ele conheceu você. Por que Ele conheceu? Esse conhecer é reconhecimento. Eu sei, vocês são meus filhos, eu os conheço. Porque aqueles que dizem que são filhos de Deus, nós temos Deus como nosso pai, já disse: não, vós tendes por pai o diabo. E claro que estes mesmos, naquele dia, dirão: Senhor, Senhor, e Ele dirá: eu não vos conheci. Então veja esta escritura e aplique ela para este tempo, onde Ele diz que dentre todas as famílias da terra, escolheu você para te tirar do Egito, da servidão, para tirar do sistema do homem. De toda a família da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então você terá que pagar um preço por cada coisa errada que você fizer. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Porque aqui nós temos uma caminhada. E observe que na trajetória do povo de Israel, quando a presença de Deus se manifestou ali, e saiu aquela multidão, 2 bilhões aproximadamente de pessoas, sei lá, que se multiplicou muito o povo de Israel no Egito, e começaram a caminhar. Todos que discordaram da liderança,
de Deus que desceu para assumir o controle daquela situação, porque ele disse: eu desci para libertar o povo de Israel. Então vamos caminhar juntos. Eu vou guiando vocês, eu controlo a situação. Eu sei onde vocês devem parar, sei o momento que vocês devem dormir, sei a hora que vocês devem acordar, sei o momento que vocês devem armar o acampamento, sei o momento que vocês devem desarmar o acampamento. Não importa o quanto vocês estejam preocupados com as coisas da redondeza, mas no momento certo eu moverei, o pilar de fogo será movido de um lado para o outro e vocês terão que seguir. Então Deus estava no controle, e todos aqueles que não concordaram com a liderança de Deus, liderança esta que ele outorgou a Moisés, para que Moisés fosse então seu porta-voz, todos que discordaram, como é que diz o povo aí fora? Se ferraram, né? Se ferraram. Eu vou até olhar no dicionário, porque hoje em dia todas essas coisas já estão tudo explicadinho. Eles pagaram um preço muito alto, todos os que discordaram da liderança, porque Deus tinha descido para assumir o controle da situação, e quem discordou morreu. Agora, se os 3 êxodos, como disse William Branham, estão alinhados no tempo de Moisés, no tempo de Moisés e Josué, porque quando se fala em êxodo, irmão Branham disse, êxodo quer dizer saída, mas não fica apenas nisso, porque é sair de e entrar em, né? Então, quando você pensa no primeiro êxodo, entre Moisés e Josué, entre Jesus e Paulo, entre William Branham e o ministério de ensino, que segue após a sua partida, sob a liderança do pilar de fogo, o que aconteceu no primeiro êxodo repete-se no segundo e repete-se no terceiro. Então estas coisas nós temos que entender que está ao nosso redor. E se Deus tem descido para assumir o controle da situação, como de acordo com as escrituras era o que ele faria nos últimos dias, quando ele descesse do céu como um anjo forte, então ele faz esta pergunta a você também, para nós: vocês não poderão andar juntamente comigo se não estiverem de acordo comigo, né? Vocês não poderão estar sob a minha liderança se vocês discordam do que eu estou ensinando. Foi o que aconteceu lá. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Agora veja que parece que essa escritura de Amós 3, versículo 3, está totalmente fora de todo o contexto. Parece que não tem nada a ver com o que você começou a ler. Porque no começo ele está dizendo: os filhos de Israel, eu os fiz subir da terra do Egito. Este é o assunto aqui. O inevitável juízo divino em razão da incredulidade, em razão do pecado. Eu vos tirei da terra do Egito, vos escolhi entre todas as nações para caminharmos juntos. E você quer caminhar sem estar de acordo? Eu falo uma coisa e você fala outra. O que João diz, chamando a Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca de seu filho. Deus diz uma coisa e as pessoas dizem outra coisa. Como pode andar junto desta forma, não é? Aí vem agora o versículo 4, onde eu quero mostrar para vocês isto em Apocalipse capítulo 10, que ele ruge como um anjo forte, e aqui está, ruge como leão, aliás, e aqui está: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Não é pressa, não é presa, porque ele apanhou alguém, ele apanhou a sua presa. E por que o leão dá um rugido? Ele está reclamando os seus direitos. É meu. O que Deus faz? Ele dá um brado, um grito de brado. E lembrando, isso é um alarido. A primeira fase do rapto. Porque ele está no controle daqueles que são seus. Veja o assunto sobre a presença de Deus aonde nos leva. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado, porque agora você tem leão e leãozinho, né? Você tem
o pai e você tem agora a família, os seus filhos. Agora, se Deus fala, você não tem que falar também? Deus disse, isso está errado, e você, não sei não, e fica com vergonha de dizer que está errado, sendo que a palavra diz que está errado. Você tem que ter apanhado algo, você tem que ter captado alguma coisa também. Ou Deus falará uma coisa e você ficará quieto? Não, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva diz a mesma coisa, não é isso? Diz a mesma coisa. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa, porque na verdade a palavra nos laça, nos laça, ou não é uma rede que é jogada como um laço para apanhar aqueles que são peixe. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Mas os dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, iríamos ficar com a interpretação do homem, com o que o homem pensa sobre isto? Cruzaríamos os braços ou taparíamos os nossos ouvidos? Ou estremeceríamos com temor e tremor, sabendo que trombeta é esta, que som é este? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Por que o Senhor fez? Por que o Senhor causou? William Branham disse, Deus não mata ninguém, Deus não destrói ninguém. No entanto, o povo chega nessa situação, o povo rejeita, e a consequência da rejeição é castigo, é o povo que atrai para si isto. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. E a continuação diz o que? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, se Deus fala, nós temos que falar a mesma palavra que Deus disse, e isto é a palavra da profecia. Quando estamos pregando, estamos profetizando, levando adiante o assim diz o Senhor. Deus desceu para assumir o controle da situação. Ele está no controle das coisas. Bem, no sermão A Unidade de um Deus numa Única Igreja, interessante o tema, a unidade de um Deus numa única igreja. E onde nós lemos diz que para que haja unidade tem que estar em concordância. Tem que estar em concordância. Para estarmos em concordância, que é a mesma concordar com Deus, temos que ter então sua mente, não a nossa. Amigos, disse o irmão Branham no sermão A Unidade de Deus numa Única Igreja, parágrafo 113. Amigos, é tempo dos homens e das mulheres se despertarem para os fatos. Tudo que nós acabamos de ler aqui são acontecimentos, naquele tempo era profecia, mas que agora são fatos, realidade. Que nós queremos ser um e temos que despertar para essa realidade, para este fato, de que nós queremos ser um. Jesus orou para que fôssemos um. Exatamente como Deus e Ele eram um. Gente, somente esta citação do irmão Branham já mostra de uma forma tão clara o quanto que estas pessoas não estão deixando Deus tomar o controle de suas vidas. O quanto que elas não querem concordar com Deus, no entanto querem caminhar com Deus sem estar de acordo. Porque se Jesus disse, eu e o Pai somos um, e se com isto queremos dizer que Ele é o próprio Pai, então, quando você se torna um com Deus, você tinha que dizer que você é Deus? É o próprio Pai Eterno? Sou eu o próprio Pai Eterno? Quantos filhos de Deus existem na terra? E desde quando esses filhos de Deus podem ser adorados como Deus e tidos como Deus? Como Jeová Elohim, o Criador dos céus e da terra. Porque se pode se tratar Jesus dessa forma, então nós também, os outros também, filhos,
teriam que ter o mesmo tratamento, porque o profeta disse que, amigos, é tempo dos homens e das mulheres se despertarem para os fatos, que nós queremos ser um. Jesus orou para que fôssemos um, exatamente como Deus e Ele eram um. Então, do mesmo jeito que Deus e Jesus eram um, deve ser também a nossa unidade com Deus. E isto está perfeitamente alinhado com toda a profecia das Escrituras, com tudo que o profeta de Deus nos ensinou, onde ele diz que a forma que Deus e seu Filho eram um, era pelo habitar. Não porque Jesus era o próprio Deus, mas porque Deus habitou nele. Vê? E Deus estava nele, e somos um com Cristo se deixarmos Cristo entrar. Vê? Então você sabe que esse Cristo que entra é o Espírito Santo, não é? Aquele que unge. Mas é a única maneira pela qual podemos fazer é deixá-lo tomar conta da sala de controle em nosso coração, então nos tornamos um. Amém. Aí ele assume o controle das nossas vidas. Aí você andará de acordo com Deus. No sermão Personificação do Cristianismo, parágrafo 194, o profeta do Senhor estava orando e ele dizia na sua oração: E Pai, estamos cansados da personificação da vida cristã. Crie em nós, Senhor, hoje, um coração novo, um espírito novo, e coloque o teu espírito. Veja, além de ser mudado o nosso coração, deve também ser mudado o nosso espírito, né, um espírito novo, e depois colocado o Espírito de Deus em nós. Vê? De acordo com a palavra do teu profeta, ele estava se referindo ao profeta do Antigo Testamento, no meio de nosso espírito novo, e controle-nos através do amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência e fé, e que todos os frutos do Espírito possam ser encontrados em nós, enquanto nos rendemos humildemente nossas almas lá no nosso íntimo, a vida que traz todo este potássio terrestre, cálcio, petróleo, juntos, e nos formam assim. Quando isto acabar, voltaremos ao pó, e nós entregamos nosso espírito, nós o entregamos a ti, e cria em nós o tipo correto de espírito, e que é o Espírito Santo, o teu espírito, nos controle e nos guie enquanto viajamos. Amém? Eu gostei muito desta citação. Cria em nós o tipo de espírito correto, ou o tipo correto de espírito, e que é o Espírito Santo, teu espírito, nos controle e nos guie enquanto quê? Enquanto estamos viajando. Vê? Porque é uma jornada, é um caminhar. Se andarmos na luz como ele na luz está. E nesta viagem, neste viajar, você tem que estar de acordo com esse espírito, dizendo a mesma coisa que ele diz. Ou ele não controlou você, ou ele ainda não assumiu o controle sobre a sua vida. Estão entendendo? Fácil, não é? Muito simples isso. No sermão A Igreja e Sua Condição, parágrafo 22, nós somos as ovelhas do seu pasto. Nós iremos falar sobre isso daqui a pouquinho, a ovelha. E nós somos o ser tríplice de Deus. E quando ele pode ter o controle completo de nós, ele pode nos conduzir e nos guiar. Amém? Você sabe quem guia, quem conduz? Quem conduz a empresa? Quem toma conta daquele pessoal? Quem é o chefe? Quem é o líder? É alguém mais inteligente, alguém de mais experiência,
é alguém de total confiança. E esta pessoa então assume o controle, assume a liderança do setor, do lugar, da repartição, da empresa, ou seja o que for. Agora, quando nós deixamos Deus nesta posição, ou deixamos Deus ter esse domínio, porque às vezes o homem quer fazer, o homem quer dominar, o homem que quer fazer, nós queremos fazer, nós queremos agir. Temos a desculpa de que pedimos a Deus. Eu orei a Deus, eu senti de Deus. Aí você ora a Deus, pede a Deus algo e em seguida já vai atuar, já vai fazer sem Deus nem ter dado a resposta, se é aquilo que Ele quer ou não. Não é? Pois bem, veja, quando Ele pode ter o controle completo de nós, Ele pode nos conduzir, nos guiar. Para que Deus desceu nesse tempo do fim? Para que Deus manifestou a presença? William Branham disse: o propósito do meu ministério é declarar que Ele está aqui. E Ele está aqui para quê? No sermão Olhe, ele disse: para ter o controle das nossas mentes, para guiar nossos passos. No sermão Quem é este, Melquisedeque, ele diz: este que aparece a nós na forma do pilar de fogo, é para nos conduzir ao milênio. Veja, porém, para poder Ele nos conduzir e nos guiar, Ele disse no sermão A Igreja e Sua Condição, Ele disse: é quando Ele pode ter o controle completo de nós. Vê? No sermão A Influência de um Homem sobre Outro, parágrafo 17, nós sabemos sobre a mulher no poço, a mulher com fluxo do sangue, e tantos, o cego Bartimeu, que a fé deles o tocou, e hoje à noite ele ainda é o sumo sacerdote da nossa confissão, e justamente tão grande como ele sempre foi. Agora nós temos que deixar a nós mesmos sermos seus servos. O que é que um servo faz a não ser servir? Servir. Foi 3 cultos anterior a esse, nós falamos sobre isso. Servir ao Senhor com alegria. Eu estava arrumando o culto ontem para deixar à disposição na internet para as pessoas. Servir ao Senhor com alegria. Pois, aqui diz que somos servos. Olha só. Agora nós temos que deixar a nós mesmos sermos servos. Ele é a vinha, o recurso da vida. Nós somos os ramos que recebem essa vida. E o ramo dá o fruto, não a vinha. E agora Cristo opera através de sua igreja. E logo, se nós pudermos render a nós mesmos, de tal maneira que o Espírito Santo possa tomar controle completo de nós, em nossa fé em Cristo, Ele fará a mesma coisa, porque é Cristo. Amém? Amém. Mas como Ele fará a mesma coisa? Se nós pudermos render a nós mesmos, de tal maneira que o Espírito Santo possa tomar completo controle de nós em nossa fé em Cristo, ou em nossa revelação em Cristo. Gente, isso é muito bonito, isso é muito tremendo. Agora, você quer saber de uma coisa? Quando Deus está no controle, ou quando tem alguém na liderança, você deve confiar naquela liderança, você deve ter, como eu diria, paz, sossego, porque tem alguém te liderando. Agora, mudando, é como se estivesse mudando de um assunto para outro rapidamente, porém é o mesmo tema. O que atrapalhou o povo de Israel no primeiro êxodo foi a preocupação exagerada com os cuidados da vida. A preocupação exagerada com o comer e beber. E a preocupação se realmente Deus estava ou não no controle da situação. Aqui está uns pontos chaves para entendermos do porquê o povo de Israel morreu no deserto. A preocupação deles estava no dia a dia, estava nas coisas materiais, no que eles tiveram que deixar para trás no Egito, no que eles não estavam conseguindo adquirir na caminhada,
no que eles viam nas outras pessoas, o que é que atrapalha hoje a caminhada nossa nessa mensagem? O que atrapalha os nossos jovens? Nessa jornada ele olha para o vizinho, olha para o outro lado, olha para Moabe, olha para tal geração, para tal raça, e vê ali suas modas, suas alegrias, seus divertimentos. E eles focam com isto o que eles não estão conseguindo obter, o que eles não têm. E por outro lado, se eles não têm o que o mundo tem, porque estão aí com um compromisso, com uma missão, o que eles têm recebido no sentido espiritual não tem suprido sua fome e sua sede, porque sempre estão querendo mais. Aí pensa, já que eu não tenho, já que Deus não me levanta, não me eleva lá nas nuvens, então eu vou procurar o que os outros têm. Foi assim o povo de Israel. Que certeza eles tinham? Por que com facilidade fizeram um bezerro de ouro? Mas só porque Moisés demorou 40 dias. O que é que são 40 dias? O que é que são 40 dias? Para quem é eterno. Que pressa tinha Deus para mandar Moisés descer no outro dia? Deus queria um tempo com Moisés em cima do monte, e o povo que esperasse. Mas eles esperaram? Não, eles rapidamente fizeram um bezerro de ouro, porque eles não acreditaram que Deus estava no controle da situação. Vê? O que atrapalhou o povo de Israel no primeiro êxodo foi a preocupação exagerada com o comer e o beber. Nós vamos morrer de fome, né? Vamos morrer de fome, vamos morrer de sede, não tem água para os camelos, não tem água para as ovelhas, faltou comida, não tem água para as crianças, e assim vai. Quando é que vamos tomar o próximo banho? Quando vamos lavar nossas roupas? Não deveríamos ficar um tempo por aqui e plantar um milho, plantar um feijão, plantar uma soja, plantar cevada, ou seja o que for? Não podia, porque no próximo mês o pilar de fogo saía guiando eles, saía na frente, eles tinham que acompanhar. Não importa se encontrar um oásis onde eles poderiam ficar, poderíamos ficar aqui, construir uma vila, teríamos pasto à vontade, isso está sendo irrigado. No outro dia, o pilar de fogo se movia em outra direção, para lugares mais áridos ainda. E o que aconteceu com eles? Eles não tinham certeza, eles perderam a esperança, eles perderam a fé, porque eles estavam pensando apenas no lado material. É o que acontece com muita gente, é o que acontece com muitos irmãos. Eles foram ensinados tanto sobre a matéria, sobre o lado material, que o espiritual para eles não tem foco nenhum sobre isso, já que não pode ver, não pode apalpar, querem agora, é o já. É como eu vi um pregador falando sobre isto, na questão dos dízimos, que as pessoas dizimam, não tanto porque são fiéis, mas porque querem receber em troca, não é? Porque querem receber em troca. Está aqui, olha, faça prova, que Deus vai te dar em dobro, aquela coisa toda. E é interessante, porque o que está lá nas Escrituras é fazer prova de mim, mais ou menos assim, e veja se não lhes darei uma bênção tal. Uma bênção tal. Entreguei meu dízimo, então Deus vai me abençoar esse mês. E você fica focado só na matéria, só no que você pode adquirir, e nunca pense no lado espiritual, que isso, a redundância disso. Nunca pense no lado espiritual. Então, é um tipo de coisa que é feito, porém não é tanto por fidelidade, é com a ideia de receber em dobro ou em triplo. E aí onde as pessoas perdem a bênção, perdem a fé, né? Perde o foco, adora de uma forma errada, faz as coisas totalmente ao contrário. Eu sempre digo para as pessoas, você não dizime para ser abençoado, dizime porque Deus já te abençoou, ou você não teria aquilo para entregar. Vê? Porque Deus ama quem dá com alegria, não é quem dá pensando quando é que eu vou ter o retorno disso. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Então não é dar, não é entregar. Vê? Pois o povo de Israel estava preocupado só com a matéria. Quando vamos comer, quando vamos ter comida, vamos morrer de fome, melhor voltar ao Egito. E a outra preocupação: será que realmente Deus está no controle?
Será que Moisés não se enganou? Não deveríamos ter ido por outro lado? Não deveríamos ter seguido nossa jornada sempre margeando o rio para termos água quando necessitássemos? Será que a idade avançada não já deixou esse homem meio gaga? Temos ainda que seguir essa liderança? E eles levantaram um líder entre eles e disseram: vamos dividir o povo, quem quiser ficar conosco, nós vamos voltar com o povo para o Egito. Porque eles perderam confiança no líder, em Deus mesmo que desceu para guiá-los. Eles já não criam mais que Deus estava no controle da situação, que Deus desceu para controlar a situação. Realmente Deus está ou não no controle? Esta era a dúvida deles. Realmente Deus está com Moisés ou não? Me diga o que atrapalha hoje as pessoas. O que está atrapalhando as pessoas hoje nessa jornada de fé? Se você tem isto no primeiro êxodo e estamos nessa jornada dentro do terceiro êxodo, então é a mesma coisa, porque foi o que aconteceu no segundo êxodo. Você quer ver? Qual era a preocupação deles no tempo de Jesus? A mesma preocupação de hoje. Por isso vos digo, disse Jesus em Mateus 6, 25, não andeis cuidadosos, como estava. Claro que eu não estou lendo isso na Escritura agora. Não estejais cuidadosos, com aquele cuidado todo, aquela preocupação toda, como estava o povo de Israel, quando saíram do Egito rumo à terra prometida. Que a cada subida e descida de montanha, começava o levante contra Moisés. É isso mesmo que Deus quer de nós? Nos tirasse do Egito para morrer aqui? Preocupado com a comida, com a água. Se esqueceram que o Deus proverá estava ali, estava sempre presente. Se esqueceram disso. Quantas vezes eles poderiam beber daquela rocha? Que Mombrand disse: a rocha era Cristo, a rocha que os seguia. Você acha que aquilo esgotava? Ele é a fonte inesgotável. Quem criou os mares, quem criou a água, não poderia suprir a sede daquelas pessoas? No primeiro teste já falham. E Deus faz coisas propositais para que certas pessoas manifestem o que tem por dentro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Isso é segundo Êxodo. E o que Jesus está dizendo aqui foi o que atrapalhou, o que acabou com aqueles que saíram do Egito, sendo liderado pela presença de Deus. E no segundo Êxodo está aqui a explicação de novo, a correção de novo, para que você entenda que é a mesma coisa para nós, para o terceiro Êxodo. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial tem o quê? Controle da situação, as alimenta. Não tendes olhos muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, quer dizer, com toda a sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Por que andeis solícitos? Eu vou me preocupar? Tem tantas outras despesas. Vou me preocupar. Daqui a pouco alguém vai e me entrega uma camisa. Se for apertado, eu me encolho todo e me cabe. Se for muito folgado, eu me incho um pouco e assim vai. Ora, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Quer dizer, que revelação é esta que você tem sobre Jeová proverá, sobre Deus proverá? Que revelação é esta? Homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos. Aquela inquietude, aquela agonia medonha, é só reclamação para lá e para cá.
não tem um agradecimento, é só reclamando das contas, só reclamando de falta disso, só reclamando de falta daquilo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os pagãos procuram, os gentios procuram. E você não deve saber que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Eles não pensam nas coisas de cima. Vê? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. É ou não é alguém que tem controle de tudo? Para saber das nossas necessidades. Mas, se o vosso Pai sabe da vossa necessidade, o que devo comer, o que devo vestir, o que devo beber, como devo me manter, minha saúde, tudo, se meu Papai Celestial está no controle dessas coisas e sabe da minha necessidade, o que nós temos que fazer? Só isso. Mas você, ao invés de estar com toda essa preocupação, com toda essa lamentação, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Você pode ir também para o livro de Lucas, capítulo 12. Nós lemos em Mateus 6. Em Lucas, capítulo 12, está escrito, versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que os vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Amém. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Isto é o que está nas Escrituras. Agora você vê, irmãos, Deus desceu para ter a preeminência em nossas vidas, para ter o controle da situação. E quando nós lemos as palavras do irmão Brando, ele disse: nós temos que, se nós pudermos render a nós mesmos de tal maneira que o Espírito Santo possa tomar completo controle de nós em nossa fé em Cristo, então ele fará as mesmas coisas, porque é Cristo, quer dizer, é Cristo fazendo, né? Através daqueles que se submetem, que deixam ele tomar controle. Esta é a razão, meus amigos, pela qual tem que haver alguma coisa em nosso meio, algo tremendo, grandioso, sublime, sobrenatural, demais. Tem que haver esse em nosso meio, este que nos leve até a perfeição, até o amadurecimento. Ou vamos ficar sempre resmungando, xingando, que nem menino, que não entende por que está faltando as coisas, não entende que não teve o dinheiro para comprar, e fica emburrado, choramingando: mas você não me deu, era meu aniversário, seja o que for, e eu não ganhei aquilo, e deu para fulano, mas não deu para mim, aquela coisa toda. Ele não quer saber. É criança. Criança exige o que não tem. Exige o que não tem. E não adianta você explicar, eles não estão preocupados do porquê que você não pôde suprir aquela necessidade ou dar aquilo que ele precisava. Agora, e nós vamos ficar assim com o nosso Deus também, como meninos, somente reclamando de Deus? Até quando? Até quando vamos ficar como menino? Agora, neste tempo, o que acontece?
Veja que para poder, quando se sai deste êxodo, para entrar na terra da promessa, ou no lugar onde se vai, ou no destino, o que acontece lá? O que acontece é estabelecimento. E uma pessoa estabelecida, ela está firmada, ela está ciente da situação. Não é mais menino, não é mais criança, não, que não mede consequências, não entende nada do que está acontecendo. Então essa é a razão pela qual tem que haver alguma coisa em nosso meio que nos leve à perfeição. E isto é a presença dele no nosso meio. É a presença de Deus mesmo. Sua presença é quem traz para nós o conhecimento de si mesmo. Sua presença é quem abre o livro. O livro abre para nós. Não estou falando do rompimento dos selos, mas é quem revela. Esse é o sentido de abrir. Então sua presença abre o livro cujos mistérios até então estavam selados ao entendimento da noiva. Mas quando esses mistérios são abertos e a mente da noiva, quando seu entendimento é aberto para entender isto que estava selado, escondido, então isto a torna perfeita diante de Deus, madura. Ela simplesmente sai da frente e diz para Deus: faça, Senhor, porque nesta peleja não tenho que pelejar, só tenho que esperar a salvação que vem de Ti. Amém. Vamos ficar de pé. Amado Deus e soberano Senhor, nós te rendemos graças nesta hora por Tua bondade, por Tua misericórdia, a qual Tu tens estendido sobre as nossas vidas, um favor que nós não merecemos. Pai bendito, pedimos nesta hora perdão por nossas faltas, por nossos pecados, Pai, por algo que existe ainda em nossas vidas e que não deveria existir. Seja o que for, Pai, te rogamos nesta hora que o Senhor nos limpe, nos purifique pelo fogo bendito da Tua presença, Pai, pela glória da Shekinah. Que possamos viver para o Senhor, que possamos nos entregar em Tuas mãos e deixar o Senhor assumir o controle sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos compromissos. Te pedimos humildemente, Pai, no nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos, até o culto de sexta-feira, não é? Se Deus quiser. Deus os guarde, e os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, tenham todos uma noite abençoada por Deus. Muito obrigado a vocês que têm feito alguma doação para o trabalho. Deus os recompense, Deus os guarde. Vocês que têm orado por nós, Deus os recompense, Deus os guarde. E até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe.